Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do hipismo brasileiro e dos cavalos em geral. Eu, Luiz Fernando Monzon, estou aqui ao lado de uma personalidade importantíssima. Você está no programa Tô na Pista, no canal Universo Equestre. E se você é proprietário de qualquer empreendimento que envolva este universo equestre apaixonante, veja aqui como você pode entrar em contato com a nossa equipe e anunciar conosco. Seja nosso parceiro, ajude-nos a crescer e trazer cada vez mais personalidades marcantes do hipismo no Brasil e no mundo. E eu estou aqui ao lado de Nelson Pessoa Filho, uma lenda, realmente, tratado pela imprensa como o bruxo brasileiro. Neco, bem-vindo, nossa segunda parte do programa, e eu queria saber como é que surgiu essa história do bruxo brasileiro. Bem, isso foi na França. Tinha um locutor famoso dos concursos que eu sempre, quando eu fui morar na França, depois de ter passado 8 anos na Suíça, eu estava sem cavalo. Todos os cavalos que foram do Brasil comigo tinham sido retirados de concurso. Aposentados, né? Retirados. Aposentados, E então eu fui para a França, não tinha cavalo, fui a zero. Então, ou comprava cavalos, eu não tinha sponsor, não tinha um proprietário de cavalo, então comecei a buscar cavalos. Na França eles retiravam os cavalos de competição, mais importante, muito cedo, porque a França tinha um calendário para cavalos jovens. Era o único país na Europa que os cavalos já com 4 anos já soltavam. Certo. Então, quando os cavalos muito baseado no sela francês, que é um pouco inglês e ficava adulto mais cedo. Exato. Então, quando os cavalos chegavam com 10, 11 anos, eles estavam meio cansados, etc. E as pessoas renovavam que tinha cavalos jovens que vinham. Então, eu ia buscar esses cavalos, recuperava eles, etc. Repunha em trabalho. Às vezes, nessa época, eles têm pequenos problemas, etc. Eu tinha um bom ferrador, me cerquei de bons veterinários, etc., e recuperava esses cavalos. Então, eu recuperei vários cavalos, Nagir, que foi para a Olimpíada, vários animais. Então, eles me chamavam de sorcier, sorcier brasileiro. Então, os cavalos apareciam e eu ainda soltava o Odeon K. Eu fui recuperar ele, tinha 12 anos, eu ainda montei ele até 18 anos. Olímpia C, Nagir foi às Olimpíadas. A então égua da potência, Miss Moe. A Miss Moe. Foi bastante idade. Saltou até 20 anos. Isso. Ela foi recordista mundial de salto em altura, 2,33 m, e ela tinha 18 anos. Né? Então, essa foto está lá no bar do Clube Hípico de Santo Amaro, todo mundo olha para ela até hoje. Espetacular. Foi a égua de potência que fez o nome da Moët Chandon. Ela chamava Miss Moët. Nossos cavalos todos eram batizados com o prefixo Chandon, Moët Chandon, etc. Então, a gente fala, como é que você vai descobrir esses cavalos? Fala, não descobri, eles existiam. Eu fiz eles reexistirem. Então, ficou essa lenda. Certo. E como instrutor, como orientador de jovens talentos e tal, você tem um resultado também absurdo. Tem bastante. Tem um grande nome. Aliás, está sendo uma produtora europeia, está filmando, fazendo um vídeo, um documentário e é baseado sobre isso, porque o que eu ganhei, outros ganharam também, não tem grandes mistérios ou interesse particular para o público, mas a base
é sobre as pessoas que eu orientei, que montaram comigo, etc. Porque eu sempre gostei de ensinar, desde mesmo quando eu estava aqui, meus amigos que tinham menos experiência que eu, aqui na Ípica, eu orientava e gostava e ganhei uma boa experiência com isso. Então, sobre esses cavaleiros que ganharam medalhas, né? Como o Rodrigo, agora o Stefano Barcha, Doda, André Jorampeta. Do Brasil, quase todos que foram para a Olimpíada passaram pelo teu... Montaram comigo, etc. E me faz prazer, eu gosto, me dedico bastante a isso, e isso foi criando uma experiência e uma possibilidade de poder transmitir, ver o problema da pessoa e poder encontrar as soluções. Teve algum instrutor teu, quando jovem, que você meio que se baseou para desenvolver teu método, ou foi uma coisa muito pessoal? Porque você teve também grandes mestres. Claro, eu não nasci sabendo, por suposto, mas, bom, no início, meu pai, quando eu era jovem, meu pai tinha os seus limites. O papai era um cavaleiro amador que começou a montar com 35 anos. Certo. Então, agora, eu depois nós tínhamos uma casa de verão, né, Em Bangu. Em Bangu, perto da escola militar. Eu conheci. Nós frequentávamos muito a escola militar. Naquela época, nos anos 50, nos anos 40, 50, a equitação era baseada em 80% eram os militares. E então foi o General Portinho, que ele deve ter lembrado dele, que era... Me lembro, montou aqui na Ípica até bem tarde. E o coronel Renildo Ferreira. Esse, então, foi meu mestre todo o tempo. Porque quando eu já, com 18 anos, incorporei a equipe brasileira, o Renildo era super titular e era o grande craque. E nós viajamos muito, durante 10 anos, não sei ou mais. Nós viajamos para a Europa, vamos a várias Olimpíadas. Inclusive ganharam Aachen e eles não tinham a bandeira. Ganhamos Aachen, não tinha bandeira, não tinha o hino, foi uma revolução. Uma luta. Foi uma luta. Então, o Renildo me ajudou muito, nós fomos amigos toda a vida. E o Eloy Menezes também, seu pai também, era um cavaleiro, era um grande cavaleiro. E então, eu tive uma formação. Eu não fiz a escola de equitação, porque era reservada na época só para militares. Senão eu teria feito a escola de equitação. E eu sempre fui muito interessado em saber por quê e como. Então, e continuei e continuo. Então, pude ter uma possibilidade de ajudar outros que tinham menos experiência do que eu. Eu fui uma vez aqui tradutor do Jos Campos, que trabalhou com você muito tempo. Muito tempo. E obviamente que o Jos Campos fala muito do teu trabalho dentro de casa, que durante 20 e tantos anos ele teve contigo. Como é que você se mantinha no topo? Exatamente por poupar os animais nas horas certas, saber exatamente quando chegar com eles no maior esforço. E as pessoas que iam pela primeira vez para a tua casa diziam, caramba, aquilo lá é um quartel, é tudo com horário, com limpeza, com cuidado. Quando o Neco vem andando, sai todo mundo pegando as coisas que ficaram pelo chão. Isso não era comum naquela época. Hoje em dia, praticamente todo mundo copia isso. Exatamente. Então, a escola moderna de equitação é isso, a organização e a dedicação, né? São os pontos principais e absolutamente necessários para um aproveitamento do talento dos animais e dos alunos dos cavaleiros. Né? Perfeito. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho das tuas clínicas ao redor do mundo, mas eu me lembro muito bem quando você vinha ao Brasil para participar dos concursos aqui de aniversário da Ípica e tal, e montava cavalos emprestados, né? E de vez em quando você, para sentir o cavalo, chegava na quarta-feira, tinha que pular sexta, sábado, domingo, fazia alguns trabalhos ali diferentes e tal, e de vez em quando você botava umas casquinhas de banana para os outros. É verdade essa história de pegar a rédea da esquerda com a mão direita, rédea direita, eu tinha uma fez série um trabalhinho? Para simplificar, porque você, às vezes, tinha dificuldade, era um grupo mais ou menos grande, meia dúzia de pessoas,
cada sessão, etc. Então eu tinha que inventar alguma coisa. Depois um lado um pouco folclórico também. Que Também criava isso um pouco. Era isso. No dia seguinte tinham 10 aí tentando rédeas, fazer a mesma segurar coisa. a rédea com as mãos abertas, segurar a rédea trocada. Uns Certo. que deixam a rédea ficar longa, Longa eu cortava a rédea. Então se ele soltasse, se ele abrisse a mão, a rédea escapava da boca. E a opção de coisas nessa, que eu chamava de escola de gladiador. Certo. Tá? Então, isso se tornou para tornar também um ensino, que era uma coisa meio monótona, etc. Sem dúvida. Então, para dar uma animada. um lado cômico na Sem coisa. dúvida. A gente volta já, você vai conhecer alguns dos nossos apoiadores e olha aí, a tua oportunidade de estar com a gente, nos ajudar, é essa. A gente volta já. Takes an 8 shot to last at 42.27, and he's a fraction quicker. So Yuri Mansour. Nós estamos de volta, você acabou de ver as maravilhas aí que a criação brasileira está conquistando e o Aras Rosa Mística colocando mais um animal na Olimpíada. Impressionante o trabalho do Rosa Mística aqui no Brasil, os cavalos Mystic Rose, interior de São Paulo. Vamos falar um pouquinho da Olimpíada que acabou de encerrar em Paris. O que aconteceu? Isso foi uma coisa inimaginável. Inimaginável. Que nós realmente sentimos que foi uma injustiça essa eliminação do Pedro Vinícius, que aliás tinha sido repetida aqui no Rio de Janeiro. Sim, com o o Stefano. Né? E claro, tem no regulamento, se por acaso a espora fere o cavalo, se o cavalo está ferindo em algum lugar, uma questão. Por ação abusiva do cavaleiro. Esse é o espírito da regra. Eu acho que esse espírito se perdeu. Exatamente. Então, agora, os cavalos, por exemplo, no verão, são raspados com a máquina, com o pelo bem curtinho. Se deixa uma parte aqui na lateral, exatamente. Na lateral, justamente onde a espora pode pegar. Uhum. Agora, quando se fala espora, não é aquela espora de gaúcho. Não, que isso tem, não existe mais. Uma espora que tem 1 centímetro, e que, agora, no pelo do cavalo, com o suor, pode criar ferir uma área de atrito. E o regulamento diz que o juiz passa um algodão, se o algodão está marcado, ele considera que o cavalo está ferido. Agora, o algodão pode estar marcado bem vermelho, agora pode estar marcado apenas um pouquinho de pele, um pouquinho de... Entendeu? Então, o que aconteceu? Tinha uma juíza que aqui também era uma senhora, não sei, acho que aqui no Brasil ela era uma senhora brasileira. Lá na Itália, agora na coisa, era uma senhora italiana. Certo. Então, é aquele excesso, né? Excesso de zelo. Então, ela passou a coisa, então, o cavaleiro está eliminado. Ele tinha terminado a Olimpíada, nosso primeiro cavaleiro, com uma pista 0, espetacular. Aí depois vinha o Rodrigo e o Baixa. Baixa ainda saltou o Baixa, ele fez 4 pontos, porque ainda estavam discutindo, etc. Sim, podia. E depois... E as equipes foram para a final com 20 pontos. O Rodrigo podia fazer 16. E nós ainda estaríamos na final. Que zeraria tudo e nós teríamos uma boa chance. Uma boa chance. Seguramente. Agora, isso foi uma água fria em todos. Foi bom, de um lado, para o Stefano, porque ele teve uma sensação de vingança. Certo. Que ele esperou 8 anos. Ele devia ter isso aqui na garganta da eliminação dele injusta aqui no Rio de Janeiro, onde ele tinha um cavalo também muito bom. Ele fez um percurso bom
e o cavalo foi ferido e ele foi eliminado. É. Na época a lei ainda era mais Total. braba, ela desqualificava, não deixou nem ele participar da segunda volta para ajudar a equipe quando havia descarte. Nem ele participou, e como a parte individual era junto com a parte de equipe, somava ele para ficou classificar no completamente individual. eliminado. Então esse Isso. ano ele estava com um sabor de vingança, o que ajudou o brilhante resultado dele de quinto lugar. Então, mas para nós foi realmente triste. Eu realmente, quase que, se eu não tivesse uma outra obrigação, que era o coach da equipe australiana de concurso completo, eu teria ido embora. Né? Com as 7 conjuntos do final daquela prova individual, o Stefan estava com o bronze na mão. Ele era o 4 pontos mais rápido. Aí entrou o Steve Gerdau, conseguiu o terceiro 0. Ele era o 4º, ele igualaria o resultado do Eloy e do André Johan Peter em Sydney. E aí o último francês que entrou, tirou o 4º lugar dele, ele fez o top 5. Ele teve o top 5. O que então, é um belíssimo resultado. Foi um resultado espetacular. Excepcional. As pessoas aqui são... Mas só tem um vencedor, né? Então você não pode... mas outras ocasiões vão aparecer para ele, é um cavaleiro brilhante. E muito jovem ainda. E jovem. Faz parte do grupo. Nós temos um grupo de cavaleiros atualmente, realmente de primeira linha, e estamos também acumulando também cavalos excepcionais. Né? De qualidade. Há algum tipo de projeto, mais ou menos como está fazendo a Holanda, que são os cavalos NOP, que eles são cavalos que não podem ser vendidos até a Olimpíada, e existe uma verba para manter esses cavalos com os cavaleiros até a competição? No nosso não existe. Ainda não? Não temos. Eu acho que não. Bom, enfim, esse seria o sonho, né? O ideal. Seria o sonho, porque esses cavalos atingem preços astronômicos. Verdade. E os proprietários vendem os cavalos, entendeu? Não tem, o próprio Pedro Vênis ficou fora de uma Olimpíada, o cavalo dele foi vendido 6 meses antes, porque os preços chegam num momento... E agora ele teve uma participação, porque o cavalo foi comprado por alguém para ele poder participar. Pelo Aras Império Egípcio, que ajudou tanto o Stefan quanto a ele. Os dois cavalos. Exato. Que são de propriedade de um português. Sim. É quem representa a Dona Ângela, do Aras Império Egípcio. Então, graças a ele, nós podemos contar hoje com os cavalos. E os cavalos do Rodrigo são de proprietários de um senhor americano. Certo. Então nós estamos nas mãos de estrangeiros. Exato. Se eles não quiserem que a gente brinque, não tem. Então, assim será. Mas... nós temos conjuntos muito bons e agora já temos um grupo de 8, 10 cavaleiros de primeira qualidade. Eu me lembro que sempre que a gente ia montar uma equipe, eram 4, diziam a primeira e a segunda vaga, todo mundo sabe quem são os conjuntos que estão bem. Agora, o terceiro, quarto e o quinto, que era o reserva, é quem tiver melhor, o veterinário que disse que esse cavalo está mais firme, está menos firme, porque a gente não tinha muito mais além disso. Hoje em dia a gente tem nomes espetaculares, a gente tem a volta da Luciana Diniz para a equipe do Brasil, a gente tem o que ficou entre os 10 do mundo, o Marlon Zanotelli, que nessa fase da Olimpíada ele ficou numa entre-safra, mas já vai aparecer cavalo bom. Exatamente. Não é fácil ficar entre os 10 do mundo, e ele ficou bem bastante tempo. Também, bom, depende, porque eles estão tendo... As temporadas seguem e de repente vem a Olimpíada. Se naquele ano você está com uma safra que não é boa, que você está sem cavalo olímpico, por isso que agora o país dispõe hoje em dia de mais de 4 cavaleiros. Sim. Aquele que não tem cavalos, como aconteceu com o Marlon esse ano, tem outros cavaleiros que vão substituir. suprir. Ainda tem o que monta para os cavalos, para o proprietário mexicano Menezes também, com um cavaleiro excepcional. Né? O filho do Lambre, o Rodrigo, também está bem classificado na FEI, tem saltado bastante concurso, tem rodado um pouco, ido nos Estados Unidos. Tem ganho provas. Tem bastante cavaleiro bom. Nós temos
Eu sempre brinquei aqui no Brasil que a gente exportava bons cavalos que iam ganhar com outros cavaleiros, porque a gente achava que era o método de preparar que deles era melhor do que o nosso. E a gente exportava cavaleiros que iam ganhar com os cavalos deles lá fora e tal. Eu digo, quando é que nós vamos juntar e ter um conjunto efetivamente brasileiro e tal? Tivemos agora 2, né? O Yuri e o Stefan. Cavalos nascidos no aqui, Brasil, nascidos iniciados aqui. Iniciados aqui. E isso aí é excepcional. E 2 éguas maravilhosas, que seguramente elas vão reproduzir cavalos para o futuro. Sem dúvida. Que vai privilegiar algum cavaleiro que está se formando em algum lugar. Com certeza. E Agora, esse caminho não para, né? Isso aí quem renova, quem fortalece a base vai sempre estar na frente. Sem dúvida nenhuma. Participações suas aqui no Brasil. Você ganhou 4 vezes o concurso internacional do Rio de Janeiro? 4 vezes, com o Tipton, com Non-Stop, com agora os outros 2 você tinha que me Os nomes não são mais tão importantes. Mas em épocas diferentes, separados bastante. No espaço de 10 anos, 15 anos. Né? Certo. Era um concurso que faz parte daqueles que eu tenho uma grande lembrança de ter vivido aqui. Neco, quando você era o nosso orientador, 96 e 2000, o Brasil conquistou a medalha de bronze por equipe, certo? Com a mesma equipe. Teu filho, equipe, Felipe Azevedo, André e era o quarto, o Doda Miranda, as 2 vezes com o Aspen, 96 e 2000. O que aconteceu de diferente enquanto você estava orientando nesse grupo que agora complica, como por exemplo, eu entrevistei aqui no canal o Chiquinho Azevedo, 2 Olimpíadas, pronto para embarcar, e o cavalo tem um problema físico. A gente nunca imagina que vai acontecer 2 vezes com a mesma pessoa, com ele aconteceu. E falta estrutura ou não? No caso do Chiquinho, foi talvez ele vive nos Estados Unidos, eu não acompanho muito bem a carreira dele, mas o caso dele foi realmente uma falta de sorte. Porque na época da Olimpíada, o cavalo não estava bem, ou estava lesionado, ou era um cavalo muito delicado que ele não pôde usar. Eu acho que porque esse cavalo segue com ele, não foi que o cavalo foi designado para outra pessoa, etc. Não, seguramente foi uma questão de saúde, e se o cavalo está com boa saúde, um cavalo para atingir a forma olímpica, ele não pode ter lesão naquele ano de nenhum. E um cavalo, você pode exatamente comparar um jogador de futebol. Eles têm lesões que são obrigados a ter o repouso, parar, procurar, são lesões normais de um atleta, de tensão muscular, etc., ligamentar e tudo isso. Então, entrou no ano da Olimpíada e o cavalo tem uma lesão, aí a parada cura e depois o tempo de recuperar. São 3 vezes mais tempo. Se ele para 3 meses, ele precisa 6 meses de recuperação de físico. O cavalo pesa 500 quilos. Quando ele tem uma lesão, realmente é muito longa a recuperação. Então é uma questão também de chance do atleta. O atleta pode ter uma sorte ou uma falta de sorte. Com certeza. Para poder... Isso não na competição também, tem um pontozinho de sorte. Se a bola bate na trave ou não bate 10 centímetros abaixo, ela entra. Um atleta, etc. Mas esse lado da saúde do animal, né, é importante. O cavalo é um animal delicado e fundamental. O cavalo não eu foi costumo feito brincar, para soltar. Eu costumo brincar que um jogador tem 90 minutos para acertar uma vez e ser o craque da rodada. O cavaleiro tem 90 coisas para resolver em 1 minuto e meio. E se ele errar uma, ele é o perna de pau. Não tem jeito, aquele dia não foi, então, vamos para o próximo. Que falta. Então, isso é... então, sobre o Chiquinho e outros, como o Marlon. O Marlon teve esses anos brilhantes, ele estava no top 10 dos cavaleiros mundiais e não pôde continuar a defender os pontos
na cada concurso, que é uma contagem de pontos como Semanal, os tenistas, como no ATP. semana a semana. E então ele ficou fora da Olimpíada e é um cavaleiro também genial. Com certeza. O Stefano, a sorte nesse ponto foi, a égua foi para a Europa, e ela há 40 dias atrás, ou há um mês atrás, teve um problema grave, quase que ela não pode participar na Olimpíada. Ela teve uma intoxicação, uma coisa, eu não sei exatamente o que aconteceu com ela. Mas foi super bem tratada, foi sorte, recuperou foi muito super bem rápido. tratada, ela ficou recuperada exatamente no período que ele pôde ainda submetê-la a treinamento, etc., competir e se apresentar na Olimpíada em forma, né? Isso é importante. No dia G, né? Naquele dia tem que estar pronto. Você gosta dessa regra olímpica, essa contagem de apaga tudo, começa uma outra prova, apaga tudo? Isso é bom, é ruim? Eu não sei porque o Comitê Olímpico insiste com essas mudanças que não seja da maneira clássica que foi feito desde que existe hipismo na Olimpíada, entendeu? E que muda o fato de entrar 3 cavaleiros, entendeu? E que não ter descarte. Não ter descarte, quer dizer, é uma injustiça. Com certeza, uma injustiça é quem fez um trabalho muito bom de preparação que não tem uma... O nosso esporte exige isso. Preparação dos cavalos, preparação dos cavaleiros, etc. Estar ali com o cavalo, para acontecer uma coisa com o cavaleiro, a equipe toda eliminada. A França aqui no Brasil, né? A França aqui no Brasil teve cavaleiros eliminados e tal, teve problemas, ela foi campeã por equipe no Rio de Janeiro, mas logo em seguida teve problemas. Eu me lembro do caso do Tomboy em 96, não é? Com o Rodrigo. Se fosse contagem direto, como é o Campeonato Mundial, o Rodrigo era o medalhista de ouro naquele dia. E ele faz uma falta, não vai para o desempate do último dia e aí fica fora da medalha. Injusto, o nosso esporte privilegia a constância. E a gente não deixa essa oportunidade porque cada vez é uma prova nova, uma nova arrancada. Seguramente eles vão mudar de novo, entendeu? É provável. Mudar de novo, etc., para encontrar fórmula melhor. A velha fórmula. A velha fórmula, não tem que... Né? 4 cavaleiros e contra os 3 melhores. E aí me disseram, o Comitê Olímpico acha que quem chega numa final tem que ter igualdade. Como exemplo, os 8 melhores tempos da natação pulam na piscina, o cara da raia 8 com o pior tempo pode chegar na frente. Ok, a natação pode fazer isso, mas o nosso esporte é muito diferente. E no CCE, o que eles fizeram? Nada, a regra é a mesma. Adestramento, cross e salto. Quando não dá para mexer, eles dizem, não, nesse pode. Porque mexer logo no salto, não consigo entender. Exatamente. Mas são coisas assim, coisa de administração e de... Interesses muito altos do Comitê Olímpico. Como se diz. Hein? Dos cartolas. Dos cartolas. E, às vezes tomam caminhos que não é... Ninguém gosta dessa solução, desse jeito. Ninguém. Nenhum dirigente, nenhum cavaleiro, etc. Mas o Comitê Olímpico Internacional obriga e a FEI não quis bater de frente. Eles acham que ele reduzindo o número de participantes para 3, de uma equipe para 3, ele pode aumentar o número de equipe participantes. Mas isso não acrescenta nada, não ao acrescenta contrário, nada. Cria perigo. Porque você vai acrescentar equipes que ainda não estão na altura, etc., e vai prejudicar a composição do esporte, não pode ser tão difícil, etc., porque aí tem performance que não é interessante para o público. Hoje em dia, com a televisão, milhões de pessoas estão assistindo aquele ali, os cavaleiros ninguém quer ver Exato. Então, Sua cela agora, teve 1000 novidades agora, entrou tecnologia, agora está com um projeto enorme. Você ainda continua fazendo ela lá na Argentina? É fabricada na Argentina. Certo. Né? E é vendida a todo mundo. Around the world. Agora é uma concorrência grande, porque existem 30 marcas de celas. Quando eu fabriquei a cela nos anos 70, era a única cela leve nesse estilo que é hoje. Hoje em dia tem mais de 30 marcas. Copiando e pegando as mesmas tecnologias. Mas assim é a vida. É o que é.
a concorrência. Exato. Então, E que faz a coisa evoluir até mais rápido. essa fábrica é toda equipada com material estrangeiro, alemão, americano, etc. Tem uma tecnologia na Argentina para couro. Sim. É um dos países Mais antigo, mais tradicional com isso. mais avançados do mundo. E, bom, e assim é. E assim é. Gente, infelizmente tem uma hora que tem que acabar. Neco, um prazer enorme ter você aqui. Eu espero que você já viu as suas irmãs, já estão todas bem aí, matou a saudade. Graças a Deus, já. Que maravilha. Eu matar a saudade dos amigos aqui do Rio, da Ípica. Certo. Está indo a São Tô Paulo passando agora? semana, e amanhã eu vou para São Paulo, ficar uma semana lá. Ok. Também, vendo meus amigos, e depois está Bora pra na hora trabalhar. de voltar. Gente, nós tivemos com o mestre Nelson Pessoa. É sempre bom a gente... Se eu não perguntei aquilo que você queria saber, é provável que eu tenha me esquecido. Mas é sempre uma paixão pegar carona na inteligência, na experiência, no método do Nelson. Nelson, algum recado para os brasileiros? Não, eu fico agradecido que quando venho aqui sou muito bem recebido, tenho muita festa. E então eu quero desejar a todos felicidades e que tenham seus filhos e suas famílias em saúde e que sejam felizes. Ok, minha gente, tô na pista com Nelson Pessoa. Obrigado a você que está conosco. Não saia do canal. Aproveite e veja outros episódios que estão sempre à tua disposição. E não se esqueça de entrar nas redes sociais, dar seu like, convide os amigos, traz mais gente para cá. Juntos nós somos muito mais fortes. Estou na pista, Luiz Fernando Monzon. Neco, muito obrigado. Uma Obrigado aula, a você, como a sempre. vocês.